Agora, começou com 2 famílias, a igreja começou a crescer, começaram a precisar de espaço maior e isso vai implicando em desafios. Eu li recentemente a biografia do Tim Keller, pastor de Nova York, faleceu ano passado ou retrasado, da Redeemer. E na biografia conta que quando a igreja começou a crescer, ele começou a ter muitos problemas em relação à liderança, porque não estava mais conseguindo dar conta do crescimento da igreja. E no livro conta que para resolver ele trouxe uma pessoa para poder organizar o ministério, a organização da igreja, para que ele focasse mais na pregação da palavra. O que eu quero dizer com isso? Algumas semanas você apresentou um slide mostrando as diferenças de igreja local, de bairro e de uma igreja metropolitana, ou seja, uma igreja pequena, de médio porte, de bairro, que alcança as pessoas do bairro, com poucos membros, em contraste com uma igreja de médio porte e grande porte. Você, nesse processo, provavelmente vivenciou essas 2 realidades. Começou com uma igreja pequena e hoje está com uma igreja que tem aí alcançando em torno de 1.500, 1.600 membros. Então, considerando esse contexto, que a Fonte já foi uma igreja pequena, que ela cresceu, e isso foi impondo desafios para você e para a liderança, de logística, de espaço, também de liderança, de pastoreio, quais foram os desafios mais enfrentados nessa transição de ser uma igreja pequena para uma igreja maior e mais estruturada, e como o seu ministério foi desafiado em frente a esse contexto, onde você teve que adaptar por causa das demandas do crescimento da igreja? Acho que existem 2 momentos que isso precisa ser considerado. O primeiro, você tem que fazer uma estruturação e uma adaptação quando é pequena, preparando para aquilo que vai ser. Então, é possível crescer sem isso? É possível, mas isso vai custar muito caro. Então, existem coisas que precisam ser feitas, ministérios que precisam ser feitos, tais como discipulado e treinamento, que vai fazer com que o ministério esteja em diversas mãos. Né? Por outro lado, quando cresce, efetivamente, grandes problemas aparecem. Né? Não só os problemas em maior número das pessoas que estão chegando, mas numa massa crítica maior, nós vamos encontrar pessoas com problemas mais graves que não se pegava antes. Mas também você tem uma necessidade de infraestrutura, e como é que você vai dar uma cobertura para todas essas demandas, né? Então, com o passar dos anos, além do preparo para que se enfrentasse o crescimento, isso não necessariamente foi suficiente. Nós tivemos 3 anos em especial que nós crescemos por ano perto de 100%. Como é que você se prepara para isso? Então, você termina um ano com o dobro de pessoas para você trabalhar. Então, eu diria, precisou-se ter mais gente, contratar mais gente, delegar mais o trabalho para as pessoas. Eu me lembro de ter participado de um congresso que tinha como proposta você fazer com que 20% da comunidade estivesse envolvida com o ministério. Hoje nós temos no nosso universo 65% das pessoas envolvidas no ministério. Algumas mais comprometidas, algumas com mais responsabilidades, mas 65%. Então, se nós não treinarmos, envolvermos as pessoas, fazendo com que elas entendam que o ministério é de cada um, vai ser difícil enfrentar isso. A não ser que você queira que seja um evento somente de impacto num culto. Então, mas não é o caso. A igreja é muito mais do que isso. Né? Você mencionou a necessidade de delegar. No crescimento você delega, mas você também delega a autoridade, você descentraliza a liderança, certo? E nesse descentralizar significa que você deixa de ter o controle de algumas demandas que antes você tinha, de uma liderança centralizadora para uma mais descentralizada. Foi difícil para você descentralizar essa liderança?
Bom, primeiro eu diria o seguinte: você só delega autoridade depois que você delegou tarefas e com as tarefas foi demonstrada responsabilidade. Você delegar autoridade para alguém que não demonstrou ainda responsabilidade é dar um tiro no próprio pé. Então, antes de delegar autoridade, você tem que delegar responsabilidade. Isso significa que você já viu antes se essa pessoa tem condições de levar aquilo. Você diminui o seu nível de tentativa e erro. Né? Mas sim, uma vez que você delega, inclusive, a autoridade, você deixa de controlar todas as coisas. E é importante no processo da vida de um pastor, eu precisei de aprender isso, mas muito no começo, já nos primeiros 2, 3 anos da igreja, que o papel principal na posição de líder da igreja não era a execução das tarefas, mas a projeção de onde nós queríamos chegar, nossa visão de futuro. Então, bem cedo no ministério, eu diria que talvez com 3 anos de ministério, nós estabelecemos uma visão de futuro para cerca de 15 anos depois. Ainda que aquele para quem foi delegado tinha autoridade numa determinada área, ele não podia fugir daquele foco estabelecido que era a visão de futuro. Ele podia andar mais para lá, mais para cá, mais devagar, mais rápido, de um jeito ou de outro. Isso ele tinha liberdade. Mas ele não tinha liberdade de elaborar uma visão de futuro diferente daquela que havia sido elaborada. Então, há um delegar, mas um delegar que está balizado por uma visão de futuro, por valores, que acabam dizendo, é por aqui que eu vou andar. E quando, e aconteceu, eventualmente, um grupo ou uma pessoa está caminhando um pouco diferente, não, peraí, o caminho é esse, a direção é essa, está escrito aqui, nosso compromisso é com isso. Então, tem o delegar, mas tem também, eu diria, o policiar que se fique dentro dos limites que foram estabelecidos. Legal. Bom, nesse processo de crescimento, eu sempre digo que eu tive a oportunidade de participar de reuniões de liderança, de conselho, de igreja, e eu sempre mencionei que o momento mais marcante para quem participa de lideranças de igreja é de ver pessoas que entregam suas vidas para Jesus, acabam se integrando na igreja, são batizadas e professam a fé em Cristo Jesus. Eu não digo nem que são pessoas que saem de uma comunidade e vai para outra, porque isso no reino de Deus, na matemática, não muda. São pessoas que saem, estão perdidas e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Nesses 40 anos de ministério, qual foi o momento mais importante seu como pastor da Fonte? Deixa eu cruzar a sua pergunta. Eu diria que não teve um momento importante. Eu diria que teve uma atitude importante. Eu diria que teve uma prioridade importante. Quem dera se uma igreja se desenvolvesse e crescesse baseada em momentos, em eventos. Não é. Eu diria que talvez 2 palavras ajudam a entender. Tem que saber ser perseverante e disciplinado. Então, mais do que o momento, se eu sei o que eu tenho que fazer, faz, insiste. Então, eu diria, saber o que era foco no ministério, saber que qualidade se queria ser visto na igreja e perseguir essas coisas. Eu costumo dizer, certa ocasião me comparei com o Ari Veloso, que foi uma fonte de influência e quem abriu a oportunidade para trabalhar aqui em Campinas. E o Ari, ele era extremamente capaz, comunicativo, capaz de fazer com que as pessoas estivessem em torno dele. Se você desse um microfone para ele, ele se virava. Legal. Eu não sou assim. Eu estou entendendo o seguinte, eu tenho que colocar um tijolinho todo dia. Então, todo dia eu vou colocar o tijolinho.
E isso faz com que não seja o momento, mas seja a atitude. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que evangelizar. Disciplina. Então, um detalhe. Anos atrás, não é o caso hoje, eu chegava no escritório todos os dias às 6:30 da manhã. Eu estudava até meio-dia. Tinha disciplina, levantar e estar às 6:30 da manhã no escritório era uma coisa. Né? E o que eu vou fazer? Como eu insiste, disciplina, mais do que algum momento que foi importante.